Vamos falar um pouco hoje sobre a importância da nossa firmeza em Cristo. 2 Pedro 3, 14 a 18, a palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que bom que Pedro acha isso também, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. O amém é meu, tá? Mas amém. Irmãos, nós vimos no início da exposição de 2 Pedro que a preocupação de Pedro em escrever essa carta estava registrada exatamente no capítulo 3, quando ele fala sobre despertar a mente esclarecida dos seus leitores e alertar também a respeito do perigo de perder a compreensão, da vida cristã, atentando para o erro dos falsos mestres. Percebemos que o propósito de Pedro com essa carta era encorajar o crescimento na apropriação pessoal da mensagem cristã, com base para a segurança pessoal, mesmo à luz da apostasia crescente. Então, o propósito dessa carta é esse: encorajar o crescimento na apropriação pessoal da mensagem cristã, como base para a segurança pessoal, mesmo à luz da apostasia crescente. E esse propósito é aquilo que preocupava Pedro a respeito daquela igreja, para quem ele escreveu há 2000 anos atrás, continua sendo a preocupação de todos os líderes e de todos os pastores em todos os tempos, quanto mais a gente vê que o dia do Senhor se aproxima. Precisamos, irmãos, crescer na apropriação pessoal da mensagem cristã como base da nossa segurança pessoal. Se nós não nos apegarmos e não nos apropriarmos da mensagem cristã, nós vamos viver uma vida cristã insegura e sempre correndo risco de nos afastarmos dos retos caminhos do Senhor. No primeiro capítulo, nós vimos que a apropriação dessa nova vida em Cristo implica em buscar o seu caráter e em confiar também nas suas promessas. No capítulo 2, nós vimos que esse apropriar da nova vida em Cristo significa rejeitar os falsos mestres à luz da sua rejeição pelo Deus que livra o justo, mas também destrói o ímpio. E no capítulo 3, nós já vimos, no domingo passado, que essa apropriação da vida de Cristo na vida do crente significa esperar em pureza pelo seu retorno, a despeito também da realidade dos escarnecedores. Será que nós temos nos tornado somente ouvintes da palavra e não praticantes da palavra? Será que temos nos apropriado dessa nova vida em Cristo e de fato temos confiado, acreditado e crescido no crescimento e no conhecimento da mensagem cristã? Ela faz parte da nossa vida, nós estamos seguros em Cristo, independente dos escarnecedores e dos falsos mestres que se levantam. Você tem uma vida segura em Jesus? Será que temos buscado o seu caráter e confiado nas suas promessas? Temos rejeitado não só o falso ensino, mas também os falsos mestres? Será que temos aguardado com ansiedade a sua vinda em pureza e esperança crescente, mesmo diante dos escarnecedores e daqueles que zombam da nossa fé?
No nosso texto de hoje, irmãos, nós vemos que os cristãos deveriam ser praticantes ativos no que diz respeito a desenvolverem um estilo de vida apropriado para a época de heresia. E nesse sentido, a gente vê que o cristão deve desenvolver, em primeiro lugar, uma vida de pureza pessoal. Olha o versículo 14, o que diz: por essa razão, que razão? Tudo que vimos no domingo passado. Sobre a questão da vinda de Jesus, a certeza da vinda do Senhor, a garantia do novo céu, da nova terra, de um tempo de justiça, e como Deus vai se levantar e punir também os perversos. Olhando para tudo aquilo que Pedro acabou de falar, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, primeira coisa que nós vemos aqui é que o cristão deve esperar a vinda do dia de Deus. Por essa razão. Por essa razão. Por causa da vinda do dia de Deus que Pedro liga a vinda do Senhor e também aos últimos dias, por esta causa é que nós devemos esperar. E o que é interessante é que para muitos esperar é uma ação passiva. Mas no grego a palavra está no presente ativo e não passivo. E a palavra utilizada aqui por Pedro é uma palavra que implica, irmãos, uma ansiedade interna e um desejo muito profundo por ter algo. É esperar ansiosamente para a ocorrência de algo com agitação ou ansiedade. E é interessante porque a Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas Pedro está dizendo que eu devo esperar sim com ansiedade a vinda do dia de Deus. O dia em que o nosso Senhor vai se manifestar e vai se revelar. É a ideia lá que nós falamos no domingo passado sobre apressar a vinda do Senhor. Ninguém apressa a vinda do Senhor. Isso já está determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando vai acontecer? Agora, essa ideia de apressar é a ansiedade, a espera ansiosa de que isso de fato aconteça e aconteça logo. Parece que essa também era a intenção, era o desejo de João, quando termina Apocalipse e fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Era o que Paulo fala, que não só a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, pois na esperança fomos salvos. Então veja só, ele não aguarda de qualquer maneira. Ele está dizendo que geme no íntimo, aguardando. É essa ideia dessa ansiedade que mexe com o nosso interior e diz: quando vai ser? Nós precisamos aguardar o dia de Deus, esperando ativamente, ansiosamente, para que isso aconteça. Essa palavra é a mesma que ocorre em Lucas, no capítulo 8, versículo 40, que diz que ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Existe uma espera ansiosa aqui. A multidão estava esperando ativamente por Jesus, e quando ele chegou, diz o texto que o receberam com alegria. A alegria é o resultado final da esperança, ou da espera, mas da espera certa, da espera que é pautada na palavra de Deus. Mas além disso, o cristão deve se empenhar diligentemente nesse propósito. E qual é o propósito? Uma vida de pureza pessoal. E empenhar aqui significa ter ou mostrar interesse, intenso desejo ou expectativa impaciente. E essa palavra enfatiza a responsabilidade do cristão como indivíduo de se esforçar no desenvolvimento da conduta cristã. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 2:12, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E por favor, não entenda desenvolver a salvação como algo que você precisa fazer para ser salvo. Ele está falando aos salvos que, uma vez salvos,
eles precisam agora desenvolver a salvação que eles receberam. A ideia aqui é santificação. E Paulo, inclusive, garante que esses que foram salvos e que recebem a ordem, o comando de desenvolver a salvação, vão conseguir fazer. Por quê? Porque o Deus que diz para desenvolver a salvação é o mesmo que quem coloca em nós o querer e o realizar. Ele diz, desenvolvam a salvação, mas ele coloca no coração do verdadeiro crente o desejo por desenvolver essa salvação e a capacidade de fazer isso. Então, existe um esforço da minha parte e da sua parte. Existe um compromisso pessoal que é de cada um de desenvolver a sua salvação e de ser diligente em desenvolver uma vida de pureza. É a mesma palavra que vai aparecer em 2 Pedro também, 1, 10 e 15, também com o sentido de esforço diligente, mas mostrando o comprometimento do apóstolo que agora exorta os irmãos a terem a mesma atitude que ele já vem demonstrando. A liderança sempre deve dar o exemplo. O exemplo sempre vai arrastar muito mais do que as palavras. Os cristãos devem esperar e se empenhar, mas para quê? E aí ele vai dizer aqui, para serem achados, descobertos por Cristo em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Esse encontrados em paz, essa paz, irmãos, deve ser entendida como estado de espírito tranquilo, que é o fruto de uma declaração judicial de justificação. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nenhum cristão deveria viver uma vida de angústia e de preocupação diante da realidade do dia do Senhor, mas feliz e em paz. Ter essa paz significa que o cristão, ele tem plena certeza da sua salvação e uma vida também de obediência a Cristo. Por quê? Porque a vida confirma também a nossa fé. Uma pessoa que se diz cristã, mas vive uma vida entregue às paixões da carne, que segue o curso do mundo, não vai desfrutar nunca dessa paz, pois a expectativa da vinda e o amor por Cristo nunca fizeram de fato parte da sua vida. Essa pessoa questiona o tempo inteiro a sua própria fé, e é necessário realmente uma avaliação sincera para saber se está na fé ou não, se é um cristão real ou apenas nominal. Um crente nominal nunca vai ter a paz real, que é fruto de intimidade e submissão, e não apenas, irmãos, de religiosidade e profissão de fé. Quer ter paz? Crê em Jesus. Quem crê em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Essa é a confiança que temos para com Ele. Todo aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, é nascido de Deus e tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece e permanecerá eternamente. Agora, quem tem Cristo, quem tem fé, tem paz. Não tem que ter medo do dia de Deus, do dia do Senhor, dos últimos dias, porque sua vida está segura em Jesus. Pastor, eu posso ter certeza da minha salvação? Pode. Isso não é petulância? Não, não é, porque não depende de você. Depende dele. É a declaração de Deus de que todo aquele que crê tem a vida eterna. Mas como eu posso crer? Deus disse, e Deus não mente. Confie naquilo que Deus diz a respeito daquele que crê no seu Filho. Não é necessário religiosidade, boas obras ou qualquer ato de religiosidade para que um homem seja salvo. Hoje à noite vamos ter batismo. Alguns irmãos vão confirmar sua fé pelo batismo. Quer dizer que a partir de agora eles vão ser nova criatura? Nunca. Ele já tem que ter sido nova criatura e está só confirmando uma decisão e uma realidade que já aconteceu. O batismo não salva ninguém. É um símbolo externo de uma transformação interna que já aconteceu no coração daquele que crê.
É necessário fé, irmãos. E somente fé. Quem crê tem a vida eterna. Não terá, tem já agora. Já tem. E isso deve trazer paz ao seu coração. Jesus cancelou todo o escrito de dívida que pesava contra você. Não existe mais dívida. Não existe mais nenhuma condenação. E nenhuma no grego aqui é nenhuma. Tá? Mas nenhumazinha. Não, nenhuma. Ah, pastor, mas tem coisas que eu fiz na minha vida que nem Deus perdoa. Rapaz, Deus só não perdoa aquele que morre sem confessar Jesus como Salvador da sua vida. Qualquer outro Ele perdoa. Qualquer pecado que você possa ter cometido, Deus perdoa. Se você se arrepender e confiar no seu Filho como Salvador. Diz que devemos ser encontrados não só em paz, mas também sem mácula. Sem mácula aqui, irmão, significa livre de defeitos físicos e morais. No nosso texto, imaculado. Em 1 Timóteo 6,14 é usada para se referir ao mandato de Deus que é imaculado. Em Tiago 1,27, a mesma palavra se refere à religião que é pura e sem mácula, que cuida dos desamparados e que se guarda das paixões do mundo. Em 1 Pedro 1,19 se refere também ao Cordeiro sem defeito e sem mácula, que é Jesus. Em outras palavras, quando o Senhor Jesus voltar, que Ele encontre vocês semelhantes a Ele, sem defeito, sem mácula. E deixa eu te falar uma coisa, sabe quem está fazendo isso? É o próprio Deus na tua vida. O mesmo Deus da paz, Paulo disse, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Ele vai fazer isso, ele já está fazendo isso. João vai dizer que Deus é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Quem é poderoso? Sou eu? Não. É Deus de me apresentar diante dele mesmo, imaculado. Porque é Ele que está operando em mim, dentro de você, meu irmão, aquilo que é agradável diante dele. Depois vai lá para Hebreus 13:15 em diante. Deus está trabalhando em nós para fazer isso aqui uma realidade. Se Deus está fazendo, eu não tenho que fazer nada. Tem que fazer. A gente já viu aqui, devemos nos empenhar com a ajuda dEle, contando com a obra do Espírito Santo dEle que está atuando em nós, para que isso aqui de fato seja uma realidade. E será, se somos dEle. E diz que devemos ser encontrados irrepreensíveis. A ideia aqui é o mesmo sentido de imaculado, livre de defeito físico e moral, mas também traz a ideia de alguém que não pode ser censurado. Seria alguém inculpável. E não devemos pensar em alguém inculpável como alguém que não erra, pois nós estaríamos errando nisso aqui, já que a gente vê nas Escrituras que não há homem que não peque. 1 Reis 8:46, Salomão falou isso na sua oração. Quando o teu povo pecar e virado para esse templo interceder ao Senhor, ouve a sua oração e perdoa o seu pecado, pois não há homem que não peque. E de fato, não tem homem que não peque. João vai dizer em 1 João 1, que se a gente diz que não tem pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a verdade não está em nós. Todos pecaram. Você é um pecador, eu também sou um pecador. Não tem ninguém aqui melhor do que o outro. Todo pecado fede, uns fedem mais, outros fedem mesmo, mas fede. Fede. Todos somos pecadores. E aí, já que todo mundo é pecador, vamos nos entregar ao pecado? De jeito nenhum. Como a gente pode viver no pecado, uma vez que conheceu essa graça maravilhosa, esse amor maravilhoso de um Deus que se fez carne e morreu no nosso lugar, numa cruz que era minha e era sua. É claro que eu não posso mais viver no pecado, eu tenho que viver uma vida que agrada a Deus. Mas pastor, eu não continuo pecando? Continuo. Eu faço o que agora? Confessa o pecado.
1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquele que encobre as suas transgressões é que jamais vai prosperar, nunca vai para frente. Mas o que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Irmãos, existe misericórdia para aquele que confessa. A ideia de irrepreensível aqui não é alguém que nunca erra. É alguém que ninguém tem motivo de apontar o dedo para ele. Porque os pecados que ele já cometeu já foram perdoados em Cristo, tratados na cruz. E ele mesmo, como um cristão, é alguém sem linha solta. Eu gosto dessa ideia de não ter linha solta. Já viu aquelas camisas de lã? Você passa, pega um preguinho assim e aí solta o fio. Você faz o que com a camisa? Tira ela e joga fora? Você não faz isso, você sai puxando assim, tentando colocar aquela linha no lugar, não é isso? É isso que a gente faz. O irrepreensível é aquele que vê o erro na sua vida e ele vai puxando a camisa até a linha entrar no lugar. Ele não dá espaço para que ninguém o pegue. E se depois de colocar a linha no lugar, alguém ainda o acusa, esse acusador está fazendo o papel de Satanás, que é o acusador dos filhos de Deus. Se você pecou, peça perdão a Deus. Se pecou contra o seu irmão, peça perdão a Deus e ao seu irmão. Se pecou contra a igreja, peça perdão a Deus e à igreja. Se o seu pecado foi público, peça perdão a Deus e peça perdão ao público. Peça perdão. Não tenha vergonha de pedir perdão. Pedir perdão é algo nobre, bonito. Quem pede perdão humilha o diabo. Quem pede perdão exalta a graça, glorifica a Cristo, valoriza o seu sacrifício na cruz. Peça perdão. Que bênção é o perdão de Deus. Que bênção é saber que eu posso chegar diante de um Deus amoroso ao extremo, que não tem limite para a sua bondade e para a sua graça. Onde abundou o pecado, não é onde aconteceu um pecadozinho não, onde abundou um pecado, sabe o que aconteceu? Transbordou, superabundou a graça do nosso Deus. Não existe nada que Ele não cubra. Você errou, peça perdão, conserte, se torne agora irrepreensível. Ande em retidão diante do Senhor, se empenhe nesse propósito. Cristãos com essas marcas se distinguem radicalmente dos falsos mestres, além de se tornarem semelhantes a Jesus. Segunda verdade aqui, meus irmãos, é que o cristão deve desenvolver não só uma vida de pureza pessoal, esperando a vinda do dia de Deus e também empenhando-se diligentemente nesse propósito, mas ele também deve buscar uma vida de percepção espiritual a respeito do caráter de Deus e a respeito da palavra de Deus. O nosso texto no versículo 15 e 16 diz o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. E eu passei do versículo 16. O nosso texto, ele vai falar sobre a longanimidade de Deus. Novamente, Pedro volta ao assunto que a aparente demora da sua vinda está relacionada à paciência de Deus para que os homens se arrependam e sejam salvos. E já vimos no sermão passado, que todo e nenhum se referem aos eleitos de Deus. No versículo 9 deste capítulo, ele se refere à longanimidade de Deus para convosco, para os crentes. Deus está sendo paciente para que os números dos eleitos se complete. E devemos aguardar com paciência ao mesmo tempo
que cumprimos a nossa missão de levarmos o Evangelho a todo mundo. E quando Pedro fala aqui que igualmente o amado irmão Paulo vos escreveu, ele pode estar dando uma dica de que talvez esses crentes aqui sejam de fato romanos. E Babilônia aqui talvez de fato se refira à grande cidade de Roma. E o texto a que ele se refere, muito provavelmente, é o de Romanos capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: ou desprezais a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Provavelmente Pedro está citando, ou lembrando essa citação de Paulo, quando ele escreveu aos romanos. Deus é bondoso, é longânimo, é tardio em irar-se, e Ele tem um plano perfeito. E a aparente demora do Senhor em retornar é porque ainda existe um número de eleitos que precisam sim ouvir do Evangelho e completar esse número que Deus tem reservado para salvar. Talvez era você que estava esperando hoje ouvir a mensagem de salvação e se render a Cristo como Salvador da sua vida. Quem sabe você vai ser o último dos eleitos a encher essa medida, e quando você aceitar a Cristo, Jesus volta. Que coisa maravilhosa. Então não demore não, tá bom? Se hoje ouvir sua voz, não endureça o seu coração, mas se renda ao Salvador. Aquele que é de Cristo, ouve a voz de Cristo e o segue. Mas diz também que devemos, irmãos, ter uma percepção espiritual, não só do caráter de Deus, que é longânimo, mas também a respeito da palavra de Deus. E sobre esse assunto, eu quero abordar 5 verdades a respeito das Escrituras que nós encontramos aqui. A primeira delas é que as Escrituras são coerentes em seu ensino. Olha só o versículo de número 15: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. O que Pedro fala é coerente com o que Paulo escreve. Existe uma doutrina que não é doutrina de Paulo, é doutrina de Deus, vem do Senhor. Existe um autor das Escrituras e ele é o Senhor. Toda a palavra é de Deus, é inspirada por Deus, é soprada por Deus, logo existe coerência no ensino bíblico. É o que a gente já sabe. Princípio máximo de interpretação das Escrituras. Não é só olhar para Jesus como chave hermenêutica, é entender que Escritura interpreta Escritura. Escritura interpreta Escritura. É isso. É isso. A gente tem que tomar muito cuidado. As Escrituras são coerentes em seu ensino. Além disso, as Escrituras são resultado de uma sabedoria concedida, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo, ele escreveu de acordo com uma sabedoria que foi dada a ele, não era dele, foi dada a ele. Além disso, as Escrituras são interpretáveis, o que não quer dizer que seja de fácil entendimento, mas elas são interpretáveis. Olha o versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem, deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria ruína deles. Ele fala aqui de entender. É difícil de entender, mas não é impossível de entender. E deve ser entendido à luz do contexto. Você precisa fazer análise bíblica aqui na nossa EBD. Melhor classe que tem na igreja. Estou brincando, calma, professores. Análise bíblica, como entender, como interpretar a palavra de Deus. Eu preciso entender. Quais são as ferramentas que eu tenho para poder entender o texto sagrado? É necessário entender, não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que não tenha que gastar tempo, se esforçar, se dedicar, se debruçar em cima das Escrituras. Às vezes lê o que 1, 2, 3, 4, 5 comentaristas escreveram a respeito daquele texto para tentar chegar numa compreensão daquela passagem. Mas é interpretável. É interpretável. As Escrituras também, em quarto lugar,
do Novo Testamento estão no mesmo nível, tá? No mesmo nível de autoridade das Escrituras do Antigo Testamento. Olha o versículo 16. Esses homens ignorantes e instáveis deturpam o quê? Os escritos de Paulo. É o que Pedro está dizendo. Mas ele não para aqui, como também deturpam as demais Escrituras. Pedro está colocando os escritos do apóstolo Paulo no mesmo pé de autoridade dos escritos do Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento. Pedro coloca agora os escritos de Paulo no mesmo nível. No mesmo nível. E os apóstolos do Novo Testamento, irmãos, eles estavam cientes de que falavam e escreviam a palavra de Deus. Sabiam disso. Paulo também, quando escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer: quando vocês ouviram a minha pregação, a minha palavra, vocês ouviram de fato como sendo não palavras de homem, mas palavra de Deus. Como era? Olha o que Paulo tinha em mente. Ele sabia que as palavras que ele ensinava, aquilo que ele escrevia, eram palavras de Deus e não de homens. Sabia. Em quinto lugar, a deturpação das Escrituras traz destruição aos que a deturpam e aos que lhe dão ouvido, aos que não lhe dão ouvido. O contrário também é verdadeiro. Aquele que ouve a palavra, aquele que guarda a palavra, é salvo pela palavra. 1 Timóteo 4,16 vai dizer que fazendo isto, cuidando da doutrina, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, salvarás tanto a ti mesmo como também aos teus ouvintes. É a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que transforma. Deturpar a palavra de Deus é andar por um caminho de ruína e de destruição. E o que tem pessoas querendo atualizar a Bíblia, ou distorcer a Bíblia, para que a Bíblia se encaixe ao seu estilo depravado de vida, não está no gibi. Quando a Bíblia fala uma coisa, você se rende a ela, porque é a palavra de Deus. A gente não distorce as Escrituras, torce, muda o texto para se encaixar no texto. Esses dias eu gostei demais quando eu repreendi uma irmã aqui na igreja sobre uma atitude que ela estava tendo, e ela chegou no gabinete e disse: pastor, eu já sei porque eu estou aqui, é por causa disso, né? Eu disse: é, minha irmã, é por causa disso. Ela disse: pastor, eu sei que eu estou errada, eu sei o que a Bíblia fala. Eu sei o que a Bíblia fala. Então se submeta. Eu disse: não consigo. Eu sei que eu estou errada, não sei o que eu vou fazer. Mas eu sei que a Bíblia é clara a respeito desse ponto. Primeira coisa que eu falei é: olha, já ganhou crédito comigo, independente da sua decisão. Primeira coisa que você chegou aqui foi dizendo: a Bíblia fala isso, ela é clara e eu estou errada. O errado aqui sou eu, não é a Bíblia. Ótimo. Você não veio aqui querendo buscar dupla interpretação, a tripla, a quádrupla, nada. Você não veio aqui preocupado em distorcer o texto bíblico para se encaixar ao seu estilo de vida. Você chegou aqui e disse: eu sei que estou errada. A Bíblia é clara e eu estou andando por um caminho tortuoso. Disse: então se arrependa, mude de vida. Pastor, e se eu não fizer? Se não fizer, o caminho também é claro nas Escrituras. É disciplina e exclusão da igreja. Ou você muda de vida, ou você será disciplinada e poderá ser excluída da igreja. Ok. Infelizmente, não quis se arrepender e já foi homologada a exclusão da irmã na última reunião do conselho. Ok. Amamos ela. Meu desejo é vê-la se arrependendo e andando nos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia é clara. Então, irmãos, cuidado para não deturpar ou torcer as Escrituras, querendo que a Escritura se encaixe ao seu estilo de vida. Mude de vida, se arrependa do seu pecado e se adeque ao padrão da palavra de Deus. Além destas verdades, eu gostaria de ressaltar a beleza da humildade encontrada no apóstolo Pedro. Pedro, irmãos, ele foi publicamente repreendido pelo apóstolo Paulo quando ele se tornara repreensível, lá em Gálatas 2,14. Pedro comia com os gentios. Quando veio os judeus de Jerusalém, ele dissimuladamente se afastou dos gentios
E Paulo repreendeu Pedro na cara. Veja só, Pedrão, que Jesus chamou, que andou com Jesus, estava cometendo um erro enorme, um absurdo. E Paulo, publicamente, ele não repreende o jovenzinho, não. Ele não repreende o adolescente que está falando no culto, não. Ele repreende aquele que é reputado coluna da igreja. Na frente de todo mundo, repreendi ele na cara, porque ele se tornou repreensível. Deixou linha solta, foi pego. E Paulo repreendeu ele na cara. E olha o que vemos aqui na carta. Ele chama Paulo de irmão amado. Não tem remorso. É meu irmão, e não é só irmão longe, não. É um irmão amado. Que coisa boa. Considerar aqueles que te repreendem em amor, preocupado com a sua vida, não é um inimigo seu, é um irmão amado. Quem te repreende é quem te ama. Quem não está nem aí para a tua vida, vê tu errando e deixa tu seguir em frente. Tu tem alguém que te repreende, se não tiver, rapaz, tu está enrolado. Procure um irmão amado que te repreende. Pedro chama Paulo de irmão amado. Mas olha só, ele reconhece o seu zelo apostólico por meio do cuidado com a igreja de Jesus através dos seus escritos. Não um escrito, mas os escritos. Terceiro, reconhecendo também a sabedoria que Paulo recebeu. Ele também prestigia o ministério de Paulo no conhecimento do conteúdo das suas cartas. Pedro conhece o que Paulo escreve. Ele fala das cartas de Paulo aqui. Além disso, ele recorre aos escritos de Paulo para fortalecer o seu próprio argumento. A gente está falando aqui de Pedrão. Pedro usa os escritos de Paulo para fortalecer o seu próprio argumento. Pedro honra Paulo, chamando de irmão amado, reconhecendo seu zelo apostólico, reconhecendo sua sabedoria recebida, prestigiando o ministério de Paulo no conhecimento dos conteúdos das suas cartas e recorrendo aos escritos de Paulo para fortalecer os seus argumentos. Que humildade, que homem de Deus, e como nós devemos aprender com Pedro, meus irmãos. Em terceiro lugar, como cristãos, devemos também crescer em perseverança. Versículo 17 e 18 diz o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como também no dia eterno. Primeira coisa que ele fala aqui é que se a gente quer crescer na perseverança, nós devemos nos acautelar dos insubordinados. Uma vez que os cristãos sabem que aparecerão falsos mestres que deturparão e distorcerão as Escrituras, devem estar alertas e precisam também ser cautelosos. Que ninguém diga que só os novos crentes caem nas mãos dos insubordinados. Pedro sabia por amargas experiências próprias que Satanás ataca aqueles que pensam estar seguros. Como porta-voz dos discípulos, Pedro disse a Jesus: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Horas depois, a gente sabe o que aconteceu. Pedro negou o mestre 3 vezes. O cristão que não dá ouvidos à palavra do Senhor e às exortações encontradas nesta carta, corre o risco de serem arrastados pelos erros dos insubordinados e de serem derrubados da posição segura que se encontram. Pastor, esse texto é difícil, né? O senhor falou domingo passado que crente não perde salvação, mas a gente está vendo aqui, que aqueles que hoje estão na igreja podem ser arrastados pelos erros e podem decair da própria firmeza. É verdade, está escrito. A pergunta que eu faço é só o seguinte: quem aqui que está na igreja, que foi batizado, que está no hall de membro da igreja, sentado nesse banco, é crente? Eu não sei.
Pastor, eu sou. Amém. E é assim que a gente considera, como crente. Mas tem muitos aqui que nunca nasceram de novo. Talvez seja você, que está aqui enchendo a igreja, mas é vazio de Deus. Nunca conheceu a graça e nem o Senhor. E vão ser arrastados. Pastor, mas os eleitos não são seguros? São seguros. São seguros. O servo do Senhor não deve ser julgado por ninguém. Ele é julgado pelo seu Senhor e estará em pé ou cairá para o seu Senhor. Mas estará em pé, de acordo com Paulo, Romanos 14. Porque o seu Senhor é poderoso para o sustentar. Deus é poderoso para sustentar todos os seus eleitos. Jesus não é apenas bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é poderoso pastor que sustenta a vida das suas ovelhas e preserva a vida das suas ovelhas. O que está em risco aqui é o ministério de Jesus, como pastor. Não só de conduzir as ovelhas que são dele e que estão perdidas ao aprisco, como também de guardar as suas ovelhas pelo seu grande poder. Jesus preserva. E os que são arrastados é porque deram ouvidos ao falso ensino. Deram ouvidos aos insubordinados. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Tinha cara de crente, jeito de crente, mas não era crente. Judas estava no meio dos discípulos, andava com Jesus, saiu na ceia e todos os discípulos pensaram, está indo para poder comprar alguma coisa que faltou. Ninguém pensou que ele estava saindo para trair Jesus. Diz que Satanás estava nele. E ele não falou com voz diferente, não saiu espumando, se debatendo no chão. Mas aquele que estava ali, foi lavado os pés por Jesus, saiu para trair Jesus. Tem muita gente que vem domingo após domingo, senta nos bancos da igreja, tem cara de crente, fala como crente e sai daqui cheio de diabo para trair Jesus lá fora. Nem todos os que estão na igreja são da igreja. Nem todos os que estão no meio do trigo são trigo. Eu não sei. Enquanto alguém diz, eu creio, eu sou de Jesus, a gente trata como crente, como nascido de Deus. Mas a gente não sabe. É tanto que essa separação de joio e trigo é só o Senhor que vai fazer no dia do juízo por meio dos seus anjos. Os seus eleitos ele vai recolher em celeiro. E os ímpios, a palha, ele vai batizar com fogo. Inextinguível. Agora, se os eleitos estão seguros, por que tanta mensagem de exortação e de cautela nas Escrituras? Muito simples. Como é que Deus salva os homens? Pela loucura da pregação. Existe um evangelho poderoso para salvar e Deus diz que a gente tem que ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho. Quem crê no evangelho vai ser salvo. Deus usa a pregação como meio de levar a mensagem que salva aos ouvidos dos seus eleitos que vão ouvir e vão seguir. E por que repreensão? Porque é o meio que Deus usa para preservar também os seus eleitos no caminho da retidão e da santidade. E é Ele mesmo, o Senhor, que vai preservar o seu povo. Agora, fica para mim e para você o constante alerta, acautelem-se. E fica também o alerta para os líderes, de ficar atento ao falso ensino e aos falsos mestres que vão surgir e sempre vão surgir do meio da igreja. Ele também deve crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Uma perseverança crescente que nos leva a cautelar dos insubordinados, mas que também nos leva a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A busca da maturidade cristã e o aprofundamento no conhecimento do Senhor Jesus Cristo levarão à estabilidade doutrinária e impedirão o cristão de se desviar do caminho. Ele deve crescer na graça e ele deve crescer também no conhecimento. Crescer na graça é algo extraordinário. Crescer na graça é algo não só extraordinário, como necessário.
Nós somos salvos pela graça, a vida cristã é pela graça, e a glorificação é pela graça, e tudo é graça. Cresça na graça. Se você não entender a graça, você vai confiar na sua carne, vai confiar na sua performance, você vai decair da graça. Cuidado, a falta de compreensão da graça me leva a querer confiar na minha carne. Paulo disse aos Gálatas, insensatos, que se eles se deixassem circuncidar, Cristo de nada aproveitaria a eles. De Cristo eles estariam se desligando e da graça decaindo. Cuidado para não decair da graça. E cuidado para não distorcer o conceito de graça. Graça não nos dá liberdade para viver em libertinagem e depravação. É exatamente o contrário, existe um paradoxo aqui na graça. Paulo vai dizer em Romanos que eu posso viver hoje uma vida que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque eu não estou mais debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. Quando eu entendo a graça e o amor imerecido de Deus, aquilo que Ele fez por mim na cruz em Cristo, pelo amor eu sou impelido a viver uma vida de pureza e de santidade. Crescer na graça, sem dúvida alguma, vai me levar a viver uma vida de paz, de irrepreensibilidade, e também serei um crente imaculado. Mas também devo crescer no conhecimento. John Piper, ele disse, meus sentimentos não são Deus, Deus é Deus. Meus sentimentos não definem a verdade, a palavra de Deus define a verdade. Meus sentimentos são ecos e respostas ao que minha mente percebe. E às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sintonia com a verdade. Quando isso acontece, e acontece todos os dias em certa medida, eu tento não distorcer a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos, mas sim eu clamo a Deus, purifique minhas percepções da sua verdade e transforme meus sentimentos para que estejam em sintonia com a verdade. Crescer no conhecimento é crescer na verdade da palavra de Deus e ser guiado única e exclusivamente por essa verdade. É ler a realidade do mundo e de mim mesmo à luz das Escrituras. Mas eu cresço na graça e no conhecimento de quem? Ele vai dizer, de Cristo Jesus. Ele é o Senhor e é o Salvador. Ele é também merecedor de toda a glória. E devemos lhe dar glória no tempo presente e também no estado eterno. Concluindo, irmãos, dar glória a Cristo é o motivo da nossa vida. Glorificamos a Cristo quando não somos nem nativos e nem infrutuosos. Glorificamos a Cristo confiando e utilizando todos os recursos de Deus que nos foram confiados e que nos conduzem à vida e à piedade. Glorificamos a Cristo quando rejeitamos o falso ensino e consideramos tanto a sua severidade quanto a sua bondade. Glorificamos a Cristo quando aguardamos com ansiedade, esperando desfrutar da sua presença gloriosa no novo céu e na nova terra. Glorificamos a Cristo quando esperamos a sua volta, crescendo em graça e em conhecimento dele. Eu pergunto a você, você é ativo, ativa, frutífero e frutífera? Você confia nos recursos de Deus? Cresce na graça e no conhecimento de Jesus? Você tem desejado o céu? Vive em pureza? Você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Devemos viver como cristãos no mundo que rejeita Cristo. Apeguemos-nos, irmãos, à verdade. Rejeitemos o falso ensino e empenhemos-nos para viver os melhores dias da nossa vida cristã daqui para frente. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Convido você a ficar em pé, por favor. Amado Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado mais uma vez por 2 Pedro, tua palavra trazida ao nosso coração através da instrumentalidade de Pedro com a ajuda de Silvano. Eu quero bendizer o teu nome porque constantemente o Senhor nos ensina, nos orienta e por meio das exortações da tua palavra nós crescemos em graça e em conhecimento. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja ativa e frutífera, uma igreja que se apropria dos recursos do Senhor, uma igreja que repudia o falso ensino, o falso mestre,
e que aguarda com expectativa a vinda do Senhor, mantendo uma vida de pureza, de santidade, à medida que crescemos também na graça e no conhecimento do Senhor. Perdoa as nossas falhas e nos ajuda a, de fato, vivermos em novidade de vida, dia após dia, para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus que eu oro. Amém.